Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você acompanha conosco aqui, meu caro ouvinte, o estudo do Evangelho de Jesus, através da obra cujo autor é Pedro de Camargo, agora em nova fase do programa, o livro Nas Pegadas do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira. Cada capítulo aqui abordado estará sempre baseado nas condições de entendimento das diretrizes do Pentateuco kardeciano. E seguindo os capítulos, hoje vamos estudar o pesadelo de Loyola. Sim, meu caro ouvinte, trata-se do conhecido Santo Inácio de Loyola, que era um presbítero e fundador da Companhia de Jesus. Lembrando que no capítulo passado nós estudamos o sonho de Lutero e agora o pesadelo de Loyola. Quer dizer, ambos apresentam aqui a emancipação da alma. O espírito volve ao mundo espiritual enquanto o corpo dorme. Então Pedro de Camargo inicia dizendo: certa vez, quando o fundador da companhia que se achava absorto naquela ideia fixa que tanto obcecava de conquistar o mundo, caiu numa sonolência profunda e teve um pesadelo. Viu-se sem saber como às portas do inferno. Guardava a entrada do Hades luzido demônio, de chavelhos retorcidos, a cauda eriçada, terminando em penacho. O geral interpela-o: estão aí os hereges e os ímpios padecendo a justa punição que merecem? Ou seja, aqueles que se desviaram dos ensinamentos da igreja e vivem em pecado. E a resposta foi: enganai-vos. Os ímpios e hereges converteram-se e alcançaram a salvação. Ah, já sei. Estão aí os homicidas, os ladrões, os incendiários, os bandidos? Não estão. Purificaram-se no cadinho da dor, onde expiaram seus crimes. Estão salvos. Compreendo agora. Acham-se sob os domínios de Satã, os perjuros, os tiranos, que oprimiram os povos, os ricos avarentos que menosprezaram a pobreza, os sátiros e os políticos profissionais? Ainda não acertastes. Todos esses pecadores encontraram na sentença: quem com ferro fere, com ferro será ferido. O seu meio de reabilitação. Foram redimidos, passando pelo que fizeram passar os outros. Então, logo nesses diálogos iniciais, nós vemos primeiramente a concepção do encarnado em reconhecer no ambiente do mundo espiritual mais denso a sua ideia acerca dessa região criada pelo homem, chamada de inferno, assim como os espíritos que alteraram a saúde do seu perispírito e apresentam deformações animalescas, classificados por demônios. Mas são todas pessoas que estão apenas temporariamente modificados e que podem ser tratados e restabelecidos. Com relação ao diálogo apresentando a ideia de reparação perante a justiça divina, o diálogo trata: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vamos elucidar este verso.
Elucidando o Verso. Esta passagem, meu caro ouvinte, trata o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 26, versículos 47 a 56. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, a que viestes? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Este servo era Pedro e o soldado chamava-se Malcom. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Então aqui está a frase equivalente à conhecida popularmente: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então aqui está a lei de causa e efeito. E Jesus continua: você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então, meu caro ouvinte, o pedido que Jesus faz para que Pedro não use da espada, porque se trata do uso da força, da violência, do crime e da violação do direito de viver de quem quer que seja, estabelece esse vínculo com a necessidade de retificação e reparação dentro do campo da justiça divina. É o que a doutrina espírita vem nos elucidar acerca da lei de causa e efeito. Não representa uma condenação, não faz parte de uma ideia vingativa do alto, mas simplesmente o nosso desajuste diante da organização natural da lei divina que se encontra escrita em nossas consciências. E é por isso que temos que passar por circunstâncias que estão dentro do nosso gênero de provas, para que através da oportunidade de sentir que causamos nos outros, nós venhamos também a sentir de alguma forma, e sempre com a misericórdia divina, reduzindo a extensão da aplicação, cuja fonte foi estabelecida pelo uso mal do livre-arbítrio de cada um de nós. Então assim nós nos retificamos, nós reparamos o erro, aprendendo a não realizar aquilo que está em desacordo com as leis de Deus. Como o povo reconhece: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas o instrumento foi a espada, que cortou a orelha do soldado Malcom. Mas Jesus retificou o tecido orgânico e restabeleceu imediatamente a forma natural da orelha do soldado. E dando continuidade ao texto, Inácio de Loyola, então, ouvindo as respostas do guardião da entrada do reino das sombras, concluiu: nesse caso, o inferno não passa de um mito, ou seja, de uma alegoria, de uma invenção do povo, uma vez que ninguém é condenado,
O Hades não é mais que uma ficção cujo prestígio, fundado em mera fantasia, acabará desaparecendo, pondo assim o valor da companhia em perigo. Então Inácio de Loyola ficou preocupado e pregava o Evangelho com essa condição, com essa perspectiva de que haveria necessidade de nos endireitarmos diante das leis de Deus, do contrário, estaríamos condenados para sempre. E assim, pela perspectiva humana da religião que a Igreja pregava, estava estabelecida a educação pelo terror, a ameaça de um local em que o indivíduo estaria para sempre condenado, sem a possibilidade de remissão. Então, essa região foi intitulada pelo homem de inferno, e o responsável por essa região seria o demônio. Mas toda uma conjectura, toda uma teoria criada para manter o domínio, para manter a autoridade e a condição de superioridade diante de uma perspectiva. Então Loyola ficou preocupado, porque se ninguém estava ali condenado, então esse local não existiria mais. E como seria então o progresso da campanha que passaria a estar em perigo? Porque assim ele pregava, assim ele ensinava, com a perspectiva de estabelecer domínio, de estabelecer as ideias humanas de controle. E pela lei de causa e efeito, através da reencarnação, todos podem retornar ao palco terrestre e fazer um novo recomeço e estabelecer um novo rumo em suas vidas, passar por circunstâncias necessárias que nos estimulam a reconhecer as nossas limitações, os nossos erros, os nossos excessos, os hábitos infelizes que criamos e estabelecemos agora como recurso necessário de educação do espírito. Então, assim, com essa preocupação, ele ficou nessa conjectura. E agora? Vai colocar toda a companhia de Jesus em perigo? Vamos continuar estudando o capítulo O Pesadelo de Loyola já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos capítulos da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo e a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando o capítulo O Pesadelo de Loyola, apresentando o programa em que ele se depara com o guardião das sombras e questiona acerca da existência daqueles Moisés que foram pecadores, se eles se encontram. E o guardião esclarecia que todos têm o direito de restabelecer a sua vida através da reencarnação pela lei de causa e efeito. Então, ao perguntar se realmente não havia mais ninguém e se a campanha dele estava em perigo, o guardião respondeu: errastes ainda uma vez. O inferno, cujos portais com ufania guardo e defendo, é uma realidade. Há muita gente cá dentro. Quereis saber quem são os condenados? São os hipócritas, os falsos mentores do povo, que mercadejavam com a religião, abusando da credulidade dos pequenos e corrompendo a consciência dos grandes. São os mercadores do templo, os traficantes da fé,
os que devoram as casas das viúvas e dos órfãos a pretexto de oração. São os embrutecedores da razão, os piratas do pensamento, os inimigos da verdade. São finalmente aqueles que, outrora, num brado colérico e rouquenho, clamavam a Pilatos: solta Barrabás, crucifica Jesus Cristo. Apre, meu caro ouvinte, foi a resposta de Inácio de Loyola, que é uma expressão que significa rejeição, aversão a alguém ou algo, aborrecimento ou raiva. Que horrível pesadelo! Esta só lembra ao diabo. Quando ele acordou, então concluiu isso. Disse Loyola, erguendo-se espavorido, pois escutava ainda o eco longínquo daquele vozerio que exigia a crucificação do Filho de Deus. Então temos aqui a apresentação, sim, das consequências no mundo espiritual, dos equívocos que nós, encarnados, realizamos ao nos desviarmos da própria consciência e vivermos as próprias leis, pela exacerbação do orgulho, do egoísmo. E assim, a comparação foi feita, ao invés de pedirmos a libertação de Jesus, pedimos a libertação de Barrabás, o imediatista, o materialista que prometeu a espada e o uso da força para modificar o panorama social e político. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Da obra Nosso Lar, do autor espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 12, O Umbral, a explicação do instrutor Lísias André Luiz. O umbral, continuou Lísias solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas, que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Então, meu caro ouvinte, o umbral é uma região que começa na própria crosta terrestre. Nós criamos o umbral pelo pensamento mal utilizado, pelas partículas deletérias condensadas das nossas atitudes violentas, das nossas palavras infelizes e das nossas atitudes vis, longe das leis de Deus. E também da obra O Céu e o Inferno, no seu capítulo 4, sob o título O Inferno, subtítulo Intuição das Penas Futuras. Kardec ensina: desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo.
A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas são o reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores, na abundância da caça. Os sensuais, nas delícias da voluptuosidade. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor que na terra. Mais tarde já se encontra, nas crenças sobre a vida futura, um misto de espiritualismo e materialismo, a beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente, para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista. Seria preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores imaginou o inferno de fogo, e nas regiões boreais o inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. E assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus para os nossos corações, meu caro ouvinte. O Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, 33 a 35. No Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte, encontram-se todas as diretrizes, toda a fonte de segurança para encontrarmos todas as compreensões necessárias, todo o entendimento favorável para fortalecermos as nossas convicções e estabelecer o concurso do esforço constante no trabalho do bem em favor da nossa reformulação de caráter. Sim, da reforma íntima, através do conhecimento de si mesmo, procurando enxergarmos, procurando avaliarmos cuidadosamente as nossas escolhas, nossos pensamentos, palavras e atos, e não desmorecer jamais, e sim acreditarmos em nós mesmos, buscando essas palavras de Jesus, porque essas leis de amor, de luz, que o Pai Celestial enviou através do seu Filho mais velho, que é nosso irmão maior, Jesus, sempre estarão em voga, atualíssimas, e devem ser estudadas constantemente, permanecendo no estudo, permanecendo no pensamento, conectados ao Evangelho, nós sempre teremos a oportunidade de estabelecer para as nossas escolhas os melhores ideais, o melhor rumo a ser cumprido. Passarão os mundos, passarão a transitoriedade da matéria,
mas o Evangelho de Jesus permanecerá sempre como o alvo, o sustentáculo, a diretriz, o alicerce maior para a libertação de todo o mal em nossas vidas hoje e sempre. Bons sonhos, meu caro ouvinte! Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.